Depois do despertar da consciência, a alma começa a perceber que o mundo espiritual não é caos, é ordem. Nada existe por acaso. Cada caminho, cada construção, cada tarefa reflete uma lei maior, o amor em movimento. Ao adentrar a cidade espiritual, André Luiz descobre que a paz também possui estrutura, que a harmonia tem forma, e que servir é a mais alta expressão de autoridade. Neste segundo episódio, vamos compreender como a geometria do amor sustenta a vida em nosso lar e por que a organização espiritual não limita o espírito, ela o prepara para voos mais altos. Permaneça conosco. O que se revela aqui aprofunda a jornada iniciada antes. Meus filhos de coração, se o umbral é o reflexo sombrio de nossas imperfeições, imaginem por um instante uma cidade onde a beleza estonteante é, na verdade, a manifestação palpável da ordem divina, e onde essa ordem é a expressão máxima do amor incondicional que nos rege. Nosso lar é exatamente isso, uma metrópole de luz e paz, suspensa no plano espiritual, um verdadeiro prodígio de arquitetura e harmonia. André Luiz, ao recobrar a saúde, pôde observar suas largas alamedas, seus parques sempre verdes, suas casas de linhas simples, mas de uma elegância que transcende a matéria. Não é uma cidade construída com pedras da terra, mas sim com a concentração e a manipulação dos fluidos mais puros. Lá não existe a noite profunda que conhecemos. Há, sim, um crepúsculo permanente, uma penumbra suave e reconfortante, mantida por energias que nos são ainda desconhecidas e que provém das esferas mais elevadas. Essa luz suave é a prova eloquente de que a inteligência humana, quando depurada do egoísmo e aliada integralmente ao bem, é capaz de criar obras sublimes, maravilhosas, que servem de base para o progresso de milhões de almas. É um testemunho de que a vida, quando bem vivida, se reverte em benefícios coletivos e beleza perene no além. Para que uma cidade desta magnitude funcione com a perfeição que lhe é peculiar, é imperativo que haja organização, e essa organização em nosso lar é dividida em 6 grandes ministérios. Pensem neles como os pilares essenciais que sustentam toda a dinâmica da colônia, cada um dedicado a um aspecto fundamental da evolução e do serviço. Temos o Ministério do Auxílio, onde o resgate e o socorro imediato aos irmãos sofredores do umbral acontecem. O da comunicação, responsável por manter o intercâmbio com a Terra e outras esferas. O da elevação, focado no aprimoramento moral dos que já se encontram mais adiantados. O do esclarecimento, voltado à instrução e à educação. O da regeneração, que cuida da convalescença dos recém-chegados. E, por fim, o da união divina, o mais alto, dedicado à oração e à conexão com o alto. Notem, meus filhos, que em nenhuma dessas divisões há espaço para a ociosidade, para a vaidade ou para a busca de prazeres efêmeros. O foco de toda a vida na colônia é a servidão humilde, o aprendizado contínuo e o esforço de cada espírito no caminho de volta à perfeição, sob a égide e a proteção amorosa de Deus. Muitos de nós, ainda apegados às ilusões terrestres, perguntamos: mas Chico, como se vive lá? Eles usam dinheiro? E eu lhes digo, meus amigos, que não há moedas de metal ou papel em nosso lar, mas há algo infinitamente mais valioso: o bônus hora, ou, numa linguagem mais simples e direta, o capital de mérito que acumulamos pelo esforço do trabalho e da boa vontade. Tudo o que se recebe, desde o alojamento onde se habita, a qualidade do alimento fluídico que se desfruta, até as oportunidades de estudo
e progresso é resultado direto da elevação de seus pensamentos e da dedicação ao serviço do próximo. O trabalho é a única e verdadeira riqueza. Se você se dedica com amor e disciplina ao bem dos outros, você acumula essa moeda imperecível. Em contrapartida, o ócio, a queixa e a preguiça espiritual são vistos como doenças graves que levam à estagnação ou, pior, à regressão. André Luiz aprendeu que o título social e a riqueza material ficaram na terra e que a única herança que realmente importava era a riqueza moral que ele havia construído. O trabalho, para eles, é a grande terapia, o oxigênio da alma e o único caminho justo para a ascensão na hierarquia espiritual. E como se dá o sustento dos espíritos? O corpo espiritual, ou perispírito, que é o nosso invólucro sutil, precisa de nutrição, mas de uma nutrição adaptada à sua natureza vibratória. Em nosso lar, eles utilizam o alimento fluídico. Pensem em água, que é fluidificada por energias superiores, em sucos de frutas, que parecem concentrar a própria luz solar e que são essências nutritivas, muito além dos alimentos terrestres. Para os espíritos mais evoluídos, o sustento se torna ainda mais sutil, resumindo-se à simples absorção da energia pura do ambiente e dos raios espirituais. André Luiz, recém-chegado e ainda muito ligado aos hábitos da matéria, sentia uma saudade imensa do pão, da carne e das refeições fartas da terra. Mas, com o tempo, compreendeu a lei. O verdadeiro e mais potente alimento é aquele que nutre a alma, que fortalece o perispírito, a prece sincera, a meditação elevada e a boa vontade no serviço. O estômago espiritual se sacia muito mais rapidamente, meus filhos, com a paz da consciência e a prática do bem, do que jamais o faria o corpo físico, com banquetes e excessos. A alimentação no além é uma lição de simplicidade e de domínio sobre os apetites inferiores. Para vencer as grandes distâncias dentro dessa vasta colônia, que é maior do que se pode imaginar, o espírito conta com o auxílio do pensamento e, para os deslocamentos coletivos ou mais rápidos, eles utilizam o maravilhoso aeróbus. Pensem num veículo que não depende de combustíveis terrestres, mas que se move pela força do magnetismo, da energia mental dirigida e da perfeita sintonia entre os condutores e os passageiros. O aeróbus desliza silenciosamente pelos ares, conectando os diferentes ministérios e áreas de serviço. É a demonstração sublime de que a tecnologia, no plano espiritual, está sempre a serviço da caridade, da ordem e da união. Não há trânsito caótico. Não há acidentes causados pela pressa ou pela irresponsabilidade. O transporte lá é um ato de intercâmbio fraterno, de ligação constante entre as diversas áreas do serviço, facilitando o progresso de todos. Isso nos ensina que, quando o coração está em sintonia com o bem, a própria natureza das coisas e as invenções tecnológicas trabalham em perfeita harmonia para facilitar o nosso caminho e o nosso aprendizado, demonstrando o poder da mente unificada no propósito superior. Ao compreender a ordem que sustenta nosso lar, André Luiz começa a perceber que nada ali existe para controlar,
mas para educar o espírito pelo serviço. A verdadeira autoridade nasce do amor, e a paz não é ausência de movimento, é harmonia em ação. Mas ainda há aprendizados mais profundos à frente, valores que não se medem em tempo nem em posses, mas naquilo que o coração é capaz de oferecer. Permaneça conosco. A jornada em nosso lar se completa no próximo capítulo.